Você possui medo de lugares sinistros? Já imaginou ter coragem de ir até eles, sozinhos, às 3 horas da madrugada? Se a ideia te arrepia, prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos explorar alguns dos lugares mais assombrados do Brasil. Hoje, no Desbravando o Desconhecido, vamos falar sobre um local muito misterioso e macabro, a Cruz do Patrão, em Pernambuco. O que será que esconde esse lugar sombrio? Será que você teria coragem de enfrentar esse enigma de madrugada? Antes de seguir com essa jornada, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o sininho para não perder nenhuma de nossas explorações. E lembre-se, não assista sozinho ou na madrugada, pois coisas sinistras podem acontecer. Vamos lá, o desconhecido nos aguarda. A Cruz do Patrão, o mistério sombrio do Porto do Recife. No coração do Porto do Recife, às margens do rio Beberibe, ergue-se um monumento que, à primeira vista, pode parecer apenas um marco histórico, a Cruz do Patrão. Construída no século XIX, essa cruz de pedra carrega muito mais do que sua função original de orientar navegantes. Envolta em lendas, mistérios e uma aura de temor, a Cruz do Patrão é considerada um dos lugares mais assombrados de Pernambuco, atraindo curiosos, historiadores e caçadores de histórias sobrenaturais. Sua história sombria, marcada por tragédias, rituais e relatos de fenômenos inexplicáveis, faz desse local um ponto de parada obrigatório para quem deseja desbravar o lado místico do Recife. Uma história marcada por dor e mistério. A Cruz do Patrão foi erguida em 1825, durante o período em que o Recife se consolidava como um dos principais portos do Brasil colonial. Sua função era prática, servir como um marco para os patrões, os práticos que guiavam os navios pelo traiçoeiro canal do Porto, evitando os recifes de corais que deram nome à cidade. No entanto, o terreno onde a cruz foi instalada guarda segredos muito mais antigos e perturbadores. Antes da construção do monumento, o local era um cemitério de escravos, onde milhares de africanos escravizados, mortos por doenças, maus tratos ou exaustão, eram enterrados em valas comuns. A área também era palco de rituais religiosos afro-brasileiros, muitos realizados em segredo devido à repressão colonial. Segundo algumas fontes, de execuções públicas de rebeldes e criminosos. Essa confluência de morte, sofrimento e espiritualidade impregnou o lugar com uma energia que muitos descrevem como pesada ou opressiva. O historiador pernambucano Pereira da Costa, em sua obra Folclore Pernambucano, menciona que o terreno da Cruz do Patrão era evitado por moradores locais já no século XIX, que relatavam ouvir gemidos e choros vindos do solo à noite. A cruz, inicialmente um símbolo cristão, tornou-se, paradoxalmente, um ímã para histórias de assombrações, com relatos de aparições de espíritos de escravos, vultos demoníacos e até figuras encapuzadas que desaparecem ao se aproximar. Relatos sobrenaturais. O que assombra a Cruz do Patrão? A fama da Cruz do Patrão como um lugar assombrado não se baseia apenas em lendas antigas. Até hoje, moradores, pescadores e visitantes relatam experiências que desafiam a lógica. Entre os fenômenos mais comuns estão gemidos e choros, frequentemente associados aos espíritos dos escravos enterrados no local. Esses sons são descritos como lamentos profundos, muitas vezes acompanhados por uma brisa fria, mesmo em noites quentes. Barulhos de correntes, um som metálico, como o arrastar de correntes, é ouvido por muitos que passam pelo local à noite. Alguns associam isso às algemas que prendiam os escravos, enquanto outros acreditam ser um eco das execuções realizadas na área. Aparições, vultos escuros, figuras humanoides e até entidades descritas como demoníacas já foram relatados. Um dos relatos mais famosos envolve um pescador que, na década de 1970, afirmou ter visto uma mulher de pele escura, vestida com trapos, chorando ao lado da cruz. Ao se aproximar, ela desapareceu. Sensação de opressão. Mesmo céticos relatam sentir um peso no peito ou uma sensação de serem observados ao se aproximar da cruz, especialmente após o pôr do sol. Essas histórias ganharam notoriedade em reportagens locais, como as publicadas pelo jornal Folha de Pernambuco, e são frequentemente discutidas em rodas de conversa e postagens no X, onde usuários compartilham suas próprias experiências ou alertam sobre a energia ruim do lugar. A Cruz do Patrão na cultura pernambucana. A Cruz do Patrão não é apenas um ponto de assombração, mas também um símbolo da complexa história pernambucana. Ela reflete o passado escravocrata do Brasil, a resistência cultural dos povos africanos e a espiritualidade que permeia a região. Gilberto Freire, em seu livro Assombrações do Recife Velho, dedica um capítulo às lendas do Porto, destacando como a Cruz do Patrão se tornou um ponto de convergência para o imaginário popular. Para Freire,
As histórias de fantasmas do local são uma forma de a sociedade processar os horrores do passado, dando voz aos que foram silenciados. O local também inspirou artistas e escritores. Poemas, contos e até peças teatrais já foram criados com base nas lendas da cruz, muitas vezes retratando-a como um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Projetos como o Recife Mal Assombrado, que organiza tours sobrenaturais pela cidade, incluem a Cruz do Patrão em seus roteiros, atraindo turistas e moradores curiosos por uma experiência arrepiante. Desbravando a Cruz do Patrão, o que esperar? Para quem deseja visitar a Cruz do Patrão, é importante estar preparado tanto para a história quanto para a atmosfera do lugar. Durante o dia, o local é relativamente tranquilo, com o movimento do Porto do Recife e a vista do rio Beberibe criando um cenário pitoresco. A cruz em si é simples, feita de pedra, com uma inscrição que remete à sua função náutica. Placas informativas contam um pouco da história oficial, mas é conversando com moradores e pescadores locais que se descobrem as histórias mais intrigantes. À noite, porém, a experiência é completamente diferente. A iluminação precária, o som das águas do rio e a solidão do porto transformam o ambiente em algo digno de um filme de terror. Muitos relatam sentir calafrios ou uma súbita vontade de deixar o local. Para os mais corajosos, visitar a Cruz do Patrão após o anoitecer é uma aventura que exige companhia e respeito pelo espaço. Dicas para desbravadores. Visite durante o dia para segurança. O Porto do Recife é uma área histórica, mas pode ser isolado à noite. Explore o local com calma e aproveite para aprender sobre sua história. Vá acompanhado à noite. Se quiser sentir a energia do lugar, nunca vá sozinho. Leve amigos ou participe de um tour guiado, como os do Recife Mal Assombrado. Respeite o local. A Cruz do Patrão está ligada a um passado de sofrimento. Evite brincadeiras desrespeitosas ou atitudes que possam ofender a memória dos que ali pereceram. Esteja aberto ao inesperado. Mesmo que você não acredite em fantasmas, a história e a atmosfera do lugar são suficientes para causar arrepios. Converse com locais. Pescadores e moradores do bairro do Recife têm histórias únicas sobre a cruz. Eles podem compartilhar relatos que não estão nos livros. Porque a Cruz do Patrão fascina. A Cruz do Patrão é mais do que um monumento assombrado. Ela é um testemunho vivo do passado do Recife. Suas lendas, que misturam história, espiritualidade e medo, refletem a alma de uma cidade marcada por contrastes, beleza e tragédia, vida e morte, passado e presente. Para os pernambucanos, ela é um lembrete de que o sobrenatural muitas vezes é apenas uma forma de dar voz aos que já se foram. Seja você um cético em busca de história ou um aventureiro atrás de emoções fortes, a Cruz do Patrão promete uma experiência inesquecível. Ao se aproximar dela, com o som do rio Beberibe ao fundo e a brisa noturna envolvendo o porto, você pode sentir um arrepio, talvez apenas o frio, ou talvez algo mais. Qual será a sua história ao visitar esse lugar? Desbrave, mas esteja preparado para o que a cruz pode revelar. Nota: as histórias de assombração são baseadas em lendas populares e relatos orais, sem comprovação científica. Respeite as crenças locais e aproveite o turismo cultural com responsabilidade. E aí, o que achou dessa exploração? Será que você teria coragem de visitar a Cruz do Patrão na madrugada? Comente abaixo o que você pensa sobre esse lugar sinistro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre o Desbravando o Desconhecido. E claro, compartilhe com seus amigos que também amam mistérios e histórias macabras. Não assista sozinho na madrugada, hein? O desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Até o próximo mistério. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Ouço sussurros no vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do urbano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade insaciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, medo estardalhaço.